Olá pessoal, no vídeo de hoje tem uma super dica para você replantar suas orquídeas. Mas antes disso, temos uma super dica no final do vídeo. Não perca, assista o vídeo até o final para receber essa dica especial para você. Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo de hoje. Qual a melhor época do ano para replantar sua orquídea? É melhor replantar sua orquídea na primavera ou outono, especialmente se você levá-las ao ar livre no verão. Se sua planta não florescer há alguns anos, o replantio da orquídea é melhor realizar na primavera. Dessa forma você pode alimentar a planta durante todo o verão e com sorte gerar flores no outono ou no inverno seguinte. Embora a primavera e o outono sejam as melhores épocas para transplante das orquídeas, você pode replantar a orquídea no verão, contanto que a planta receba água suficiente durante a estação de pico do crescimento. Número 1. Materiais necessários para replantar suas orquídeas. Você precisará de um vaso com apenas 2 cm a mais do diâmetro que o vaso que a sua orquídea já está. As orquídeas são epífitas, o que significa que a natureza, suas raízes se agarram aos galhos das árvores em vez de penetrar no solo. As orquídeas têm seu melhor desempenho quando estão ligeiramente presas ao vaso. Portanto, maior não é melhor. Quando se trata de recipiente, escolha um vaso de plástico para a orquídea, terracota, ou um vaso decorativo de cerâmica para as orquídeas, e certifique-se que haja um ou mais ofícios de drenagem no fundo ou nas laterais do vaso. Os vasos terracota são mais decorativos e mais pesados, o que ajuda a sustentar uma orquídea de copa pesada. No entanto, ela seca rapidamente, e eu resolvo esse problema cultivando minhas orquídeas em um vaso de plástico e em seguida jogando um vaso de plástico em uma argila decorativa ou recipiente de cerâmica para exibição. Misturas para vasos formas especificamente para orquídeas. Existem muitas marcas no mercado, mas aqui está a minha terra favorita para os vasos de orquídeas: tesouras ou podadores limpos e afiados para o manuseio das orquídeas. Dica 2. Como remover suas orquídeas do recipiente atual. Segure suavemente a planta com a mão e vire o vaso para o lado. Na maioria dos casos a orquídea sai bem. Nos casos em que a planta é extremamente ligada à raiz, isso requer um esforço e pode ser uma luta, mas não se preocupe, que você conseguirá. Dica 3. Use delicadamente os dedos para pentear as raízes e remova o meio do envasamento antigo. Não se preocupe em machucar a planta ou suas raízes. Você pode ser muito agressivo com eles e causar um pouco ou nenhum dano. Se pedaços de casca ficarem presos às raízes, lave com um jato de água de uma pia ou mangueira. O solo usado para os vasos de orquídea é um ótimo complemento para a pilha de compostagem das orquídeas. Dica número 4. Use tesouras para cortar as folhas e raízes mortas ou morrendo de suas orquídeas. As raízes mortas parecem enrugadas e secas. As novas raízes são roliças e lisas. Abre um caminho através de raízes da orquídea, cortando qualquer que sejam as mortas, danificadas ou apodrecidas. Faça o seu corte onde a raiz cresce da planta. Novamente, não tenha medo de ser um pouco agressivo com isso. Qualquer raiz que não seja 100% saudável deve ser cortadas. Dica número 5. Adicione alguns centímetros de substrato para as orquídeas no fundo do vaso. Certifique-se de não adicionar muito. Se você encher demais o vaso antes de adicionar a planta, você ocupará espaço longe das raízes. Dica número 6. Delicadamente coloque a planta com a poda de raízes no vaso. Espalhe as raízes restantes no recipiente. Mantenha a planta no centro do vaso. A folha de baixo deve ficar logo acima da borda do vaso. Dica número 7.
Assim que as raízes estiverem assentadas no vaso, adicione mais mistura para os vasos de orquídeas. Coloque mais mistura para os vasos entre as raízes e certifique-se de que não haja grandes bolsas de ar. Bata a panela na mesa algumas vezes durante o processo para assentar a mistura confortavelmente. Contra as raízes, encha a panela até meia polegada da borda superior, deixando um pouco de espaço livre para regar. Dica número 8. Regue bem suas orquídeas recém-plantadas. Eu rego a minha colocando a panela em uma pia cheia de água em temperatura ambiente até a borda da panela. Deixe o vaso na água por cerca de 45 minutos. Escorra e coloque a planta de volta em seu local de exibição. A propósito, embora cubos de gelo seja frequentemente recomendado como uma forma de irrigar orquídeas, eles são muito frios para essa planta de clima quente e pode causar apodrecimento das raízes da orquídea. Dica extras para orquídeas. Se você estiver concluindo o trabalho em ambientes fechados, espalhe jornal ou papel artesanal no espaço de trabalho. Ao replantar suas orquídeas, verifique se há pragas em toda a planta. As pragas de orquídeas, como coxilhas, pulgões e ácaros, podem ser facilmente eliminadas da planta com um cotonete.